Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja distribuída sobre o seu dia, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. O texto de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, trazem a seguinte mensagem. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós falamos desse texto, a parte conhecida é a parte do versículo 32, que fala lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Parece que nos nossos dias virou tanto quanto até o mesmo jargão, né? Porque é usado de diversas formas, até no meio político ou corriqueiramente no dia a dia, né? Então assim, você não conhece algo, você não sabe algo, ou a pessoa estava sendo enganada, ou a pessoa quer defender o seu ponto de vista, a sua visão, aquilo que ela faz, aquilo que ela pensa. Ela diz assim, se você conhecer a verdade vai te libertar. Você está preso, você não sabe da verdade, você precisa conhecer a verdade para entender que eu estou certo, que meu ponto de vista está certo. Então, tem sido amplamente difundida essa ideia e usado até mesmo este versículo. Mas de um ponto de vista bíblico, interpretação correta, no sentido do qual Jesus estava falando, do que se trata a verdade e o que a gente precisa conhecer para estar liberto. E liberto do quê? Então, olha só, quando a gente volta para o texto, versículo 31, diz lá, para quem que Jesus diz? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, Jesus discursando aos judeus, alguns creem em Jesus, creem nas suas palavras. E aí Jesus diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. E aí sim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para conhecer a verdade, primeiramente, precisa permanecer na palavra de Jesus. Não tem como conhecer a verdade se não permanecer na palavra de Jesus e então ser discípulo dele. Olha só o que a gente aprende. Aquele que permanece na palavra de Jesus é verdadeiramente um discípulo. E aí vem o fruto, o resultado daquilo que dá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqueles judeus para qual Jesus estava falando precisavam ser libertos, precisavam conhecer a verdade. E a verdade era, olha só, Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é aquele que veio do Pai. Jesus Cristo é o Messias prometido. E crer nessa verdade, conhecer essa verdade, abraçar essa verdade, permanecer na palavra dessa verdade, libertaria eles daqueles ritos que eles viviam praticando para poder ter a salvação, libertaria eles da escravidão religiosa na qual eles estavam, libertaria eles do seu legalismo, da sua religiosidade vã. A verdade liberta. E meus irmãos, entendendo isso, a gente vê que muito mais é este versículo do que um simples jargão, do que uma simples justificativa. Esse versículo é palavra de vida, a palavra de Jesus Cristo, que precisa ser entendida. E ela é muito mais profunda do que usamos casualmente. A verdade, ela liberta, porque Jesus Cristo é a verdade. E Ele nos liberta de uma vida longe dEle, de uma vida de escravidão do pecado, de uma vida de religiosidade, de legalismo, de coisas vãs. Nós precisamos permanecer na palavra de Jesus. Seremos seus discípulos de verdade. E aí então a gente vai conhecer a verdade e ela vai nos libertar. Jesus é a verdade. E precisamos buscar cada dia mais conhecer e nos aprofundar nas mensagens de Jesus Cristo, no conhecimento de Jesus Cristo, no estudo da palavra. E a verdade nos liberta de uma vida de escravidão.